Qual que é a estrutura geológica do Brasil? O Brasil tem 36% de escudos cristalinos e 64% de bacias sedimentares. Não existem dobramentos modernos no Brasil. Isso aí foi o que a gente já aprendeu, tá? O que a gente vai aprender hoje? Formas de relevo, né? O que é o relevo? É o conjunto de formas da crosta terrestre, ou seja, são os altos e baixos da crosta terrestre, né? Esse relevo, ele é resultado, como a gente já aprendeu, dos agentes ou forças endógenas, que são as formadoras do relevo, né? E das forças ou agentes, as forças exógenas ou agentes externos, que são as forças modificadoras do relevo, tá? Então, relevo é o que a gente vê pelo lado de fora da crosta terrestre, né? Então, aqui nós temos uma região de depressão e aqui ó, uma chapada, que é uma forma de planalto, tá? Quais são as principais formas do relevo terrestre? O relevo terrestre vai se compor por montanhas, planaltos e planícies, e as depressões, que podem ser absolutas e relativas, de acordo aí com o nível do mar. Quando ela é abaixo do zero, que é o nível do mar, ela é chamada de depressão absoluta. Quando ela é em relação aos terrenos vizinhos, a gente chama ela de depressão relativa, tá? O que é um planalto? É uma superfície irregular, com altitudes superiores aí a 300 metros. Como eu disse para vocês, vocês vão achar livro que fala 200 metros, 300 metros, mas o máximo aí seria 300 metros. Entre 300 metros e 3.000 metros, e aonde prevalece a erosão, tá? Nós vamos ter os planaltos, que podem ter vários tipos de formato. Já fez chamada? Ainda não, Matheus. Estou esperando ver se o pessoal entra mais aí. Deixa eu ver quantos que tem aqui agora. São 19, vocês são 20, né? Acho que dá para a gente fazer a chamadinha aqui agora. Então, aqui, ó, Ana Clara, Antônio, Ariana, Arthur, Bernardo Gonçalves, Camila Amaral, Gustavo Leão, Júlia Arruda, Larissa Lima, Leonardo Rezende, Letícia, Lívia Diniz, Matheus, Miguel Souza, Natália Carvalho, Pedro Ferreira, Yasmin Evelyn e Yasmin Santos. Certinho? Nesse momento são 19. Então, os planaltos variam de 300 a 3.000 metros e prevalece a erosão, tá? Eles prevalecem aí, o tipo de agente exógeno aí vai ser a erosão, tá? Aqui, deixa eu ver aqui que não foi. Aqui, ó, os planaltos, eles sofrem aí, né, um processo intenso de erosão, tá? Aqui, olha para você ver, a mesma apostila, ela fala de 200 a 2.000 metros de altitude, varia muito, né? A gente pode conceber um limite aí de 300 a 3.000 metros, tá? Geralmente, montanha é acima de 3.000 metros, tá? Apresenta formas aplainadas, ou morros, serras, ou elevações íngremes de topo plano, que aqui é a chapada. Então, quando eu falo serra, morro, chapada, tabuleiro, tudo isso é forma de planalto, tá? Então, o que vão ser os planaltos? Vão ser formas de relevo que vão variar aí entre um mínimo de 300 e um máximo de 2.000 metros e prevalece a erosão. Os planaltos podem ganhar nomes locais, como morros, serras, chapadas, né? No caso aqui são chapadas, ó, né? Chapada Diamantina que está mostrando aqui para nós, tá? Aqui outros exemplos. Então, aqui, ó, aqui, presta atenção aqui na minha setinha. Aqui é uma chapada, é um tipo de planalto. Aqui, entre o espaço entre uma e outra, a gente fala que é uma depressão. Uma área rebaixada em relação às áreas vizinhas, tá? Aqui, ó, morro, serra, que a gente fala na nossa região, tá? São todas formas de planalto. As planícies são superfícies extremamente planas, né? Ou seja, bem retinhas, formada aí pelo acúmulo de sedimentos. Elas podem ser fluviais, quando são planícies de beirada de rio, planícies marinhas, quando são aí na beirada aí do mar, né, que são as praias, e lacustre, que são na beirada aí de lagos e lagoas, tá? Então aqui, por exemplo, é uma planície fluvial, lá, né, na região aí do Rio Amazonas, tá certo? Então aqui, ó, exemplos: a planície amazônica, a planície do Pantanal, né? Quando a gente fala em biomas, a gente fala assim, o nome Pantanal é errado, porque o Pantanal não é um pântano, o Pantanal é uma planície inundável, né? E aqui uma planície litorânea,
aqui, ó, né, uma região de praia. Essa região aqui é uma planície, tá? Uma planície litorânea, planície marinha, né? A depressão. As depressões são mais ou menos planas, né? Que, ó, aqui tem um morro, aqui tem um morro. Essa região aqui, que é um vale, né? É uma forma de depressão, tá? Elas vão variar entre 100 e 500 metros, isso aí é muito relativo, pode variar mais ainda, tá? Apresenta uma inclinação suave aqui ao redor, né? E são resultado do processo erosivo, tá? Então, isso são as depressões. As depressões podem ser relativas e absolutas, né? Relevo aplanado, rebaixado em relação ao seu entorno. Entorno quer dizer áreas vizinhas, onde predominam os processos de erosão. Elas são absolutas quando a região fica abaixo do nível do mar, lembrando que o nível do mar é zero, não é? E relativas quando ela está aí acima do nível do mar. A maior depressão absoluta do mundo é a Fossa das Marianas, que tem 11 mil metros, ou seja, 11 quilômetros abaixo do nível do mar, tá? As montanhas. A formação das montanhas mais elevadas da Terra está relacionada aos dobramentos modernos, como a gente falou na última aula, na estrutura geológica, que é resultado do choque entre as placas tectônicas que provocam grandes dobras nas rochas, né? Como está mostrando aqui para nós, tá? Um conjunto de montanhas é chamado de cordilheira, uma montanha emendadinha com a outra. Lembrando aí que para ser montanha tem que ter acima de 3.000 metros, tá? As montanhas são formadas pela ação das forças tectônicas e podem ser jovens, quando formadas em épocas geológicas mais recentes, né? Então, elas são de maiores altitudes, e velhas, formadas em eras remotas, tendo sido afetadas aí pela erosão, apresentando altitudes aí mais moderadas. Aqui nós temos um exemplo aqui de uma montanha jovem. Por que eu sei que essa montanha é jovem, galera? Porque o pico dela está o quê? Pontiagudo. Quando ela vai ficando arredondada, ela vai deixando de ser montanha e vai passar a ser, né, um escudo cristalino, um planalto, tá? Pela ação aí do... Carol, Ah, quando que, tirando a parte física, levando em consideração a parte de tempo, quanto tempo mais ou menos que faz que, tem uma montanha velha? por exemplo, as montanhas do Brasil, a gente pode dizer que o Brasil tem montanhas velhas, ou seja, né, não, na verdade não são montanhas, são já chamados de escudos cristalinos, são planaltos. Mas elas foram montanha quando? Vou mudar a sua pergunta, né? Foram montanhas há 4 É isso aí. bilhões de anos atrás, entendeu? Então, assim, é muito... As Uhum. montanhas mais jovens, elas têm, por exemplo, os Andes, né? A cordilheira lá do Himalaia, onde está o Everest, ela é mais novinha, tem 60 milhões de anos. Milhões. Agora, o relevo do Brasil é um relevo Entendi. antigo. Ele tem aproximadamente 4 bilhões de anos, lá da era pré-cambriana. Entendeu? Então, ele é bem mais antigo. Uhum. O tempo aqui é bem longo mesmo. Você não vai, como eu disse na outra aula, a gente não vai ver uma montanha se transformar num planalto. Embora isso esteja acontecendo. Mas por que a gente não vai ver? Porque isso vai levar bilhões de anos. Tá certo? Uhum. Vamos sintetizar essa parte que a gente falou aqui, ó. Tá? Então, olha só, o que é estrutura geológica? Tá? São os escudos cristalinos e os crátons, que a gente chama de embasamento cristalino, né? As bacias sedimentares, tá? E os dobramentos modernos, tá? Formas de relevo: planície, montanha, planaltos e depressões. Classificações do relevo, nós vamos ver a partir de agora. São as classificações do relevo brasileiro. Como é que o relevo brasileiro é classificado? Tem 3 classificações: a do Haroldo Azevedo, a do Absaber e a do Jurandir Rossi. Isso aqui, né, foi feito a partir de vários anos e a que vale hoje é do Jurandir Rossi, tá? Então, olha só, isso aqui é muito importante para nós, meninos, e isso aqui eu vou cobrar de vocês, tá? Quais são as características do relevo brasileiro, tá? O relevo brasileiro, ele é muito baixo, tá? Predominam aí os planaltos de baixa altitude. Nós vamos ver lá no nosso livro-texto que mais de 90% do território brasileiro está abaixo de 900 metros. Praticamente não existem, com raras exceções, relevos acima de 1.200 metros no Brasil. Nós vamos ter algumas exceções, como Campos do Jordão, por exemplo, e algumas outras cidades. Então, no Brasil, vão prevalecer os planaltos e as depressões, tá certo? Peraí que
pula um tanto aqui. O relevo brasileiro não possui grandes altitudes, ou seja, ele é alto. Então, baixo. A primeira característica do relevo brasileiro, ele não é alto, ele é muito baixo, tá? Então, a gente não possui grandes altitudes. Qual que vai ser a exceção? Cidades que estão aí acima de 900 metros de altitude já são consideradas exceção. No caso, Oliveira é uma exceção. Oliveira, aqui na Praça 15 de Novembro, nós temos 984 metros de altitude. Então, Oliveira faz parte aí no 5% do relevo brasileiro, que está acima de 900 metros de altitude. Mas mais de 90% do relevo brasileiro está abaixo desses 900 metros de altitude. Não é? Então, primeiro, o relevo do Brasil é baixo. Segundo, ele é antigo. Isso que explica ele ser baixo. Porque como nós acabamos de explicar aí, o que vai fazer o relevo ficar baixo? A ação dos agentes externos, da erosão, né? E isso leva milhões de anos. Então, se o relevo brasileiro é antigo, é baixo, quer dizer que ele é muito antigo. E ele vem sofrendo a ação dos agentes, né, da erosão. Então, prevalece no Brasil os agentes externos. Por que isso? Porque o Brasil está no meio da placa sul-americana. Os países que sofrem mais a ação dos agentes endógenos, que ainda tem formação de relevo, são aqueles países que estão aí nas beiradas das placas tectônicas. Tá? Presta atenção que eu sempre insisto com vocês. Você não pode falar para mim que o Brasil está em cima da placa tectônica, não. Todo país, qualquer lugar do mundo está em cima de uma placa tectônica. Agora, o fato do Brasil estar no meio dá para nós uma estabilidade geológica, né? E faz com que o relevo do Brasil sofra apenas praticamente a ação aí dos agentes exógenos, que são intemperismo e erosão, né? Quais são as formas de relevo encontradas no Brasil? Planaltos, planícies e depressões. Essas são as principais formas de relevo encontradas no Brasil. E o Brasil não apresenta cadeias de montanhas, ou seja, dobramentos modernos, que é a estrutura geológica. Tá? Então, o que a gente falou na última aula, que são dobramentos modernos que o Brasil não tem, são as montanhas. Então, o Brasil não apresenta montanhas, o que mostra aí que o relevo do Brasil é muito antigo. Tá? Mudando aqui. Quais são as classificações do relevo brasileiro? Tá? Essa imagem aqui, eu não consegui tirar ela para baixo aqui, eu copiei essa imagem da internet, aqui as palavras principais, né? Ficou por trás aqui da imagem aqui do relevo. Tá? Existem 3 principais classificações do relevo, como a gente falou lá atrás. A do Haroldo Azevedo, a do Absaber e a do Jurandir Rossi. Tá? Carol, você vai cobrar esses 3 mapas na prova? Não, eu não vou cobrar os 3 mapas na prova. Eu vou cobrar só a atual, que é do Jurandir Rossi. Mas no Enem eles vão querer saber de vocês. O que o Jurandir Rossi falava, o que o Absaber falava, o que lá que o Haroldo Azevedo falava. E isso eu preciso que você entenda aqui, tá? Então, a primeira classificação do relevo do Brasil foi desse cara aqui, chamado Haroldo Azevedo, né? Aqui está falando que ele era um advogado, que nunca exerceu a profissão. Foi um dos primeiros professores de geografia da Universidade de São Paulo, da USP, que é considerada a melhor universidade do Brasil. E na década de 1940, utilizou como método de classificação as cotas altimétricas, ou seja, ele classificava o relevo apenas pela altura. Né? Ele falava assim, ó, de 0 a 300 metros, planície. De 300 metros a 3.000 metros, planaltos. Acima de 3.000 metros, montanhas. Tá? Essa classificação dividiu o Brasil em 8 unidades, sendo 59% planalto e 41% planícies. Né? O Haroldo Azevedo, na classificação dele, é da década de 1940, então ela é a mais antiga e a mais tradicional, né? Leva em conta apenas o nível altimétrico, ou seja, a altura aí do relevo, como principal critério para determinar se é um planalto ou uma planície. Aqui fala de 0 a 200 metros, isso aí vai variar muito. Então, até 200, 300 metros, planície. Passou de 200, 300 metros, planaltos. Era essa a única diferença que o Haroldo Azevedo utilizava. Lembrando que no Brasil a gente não tem forma de relevo acima de 3.000 metros, então não tinha como classificar como montanhas, tá? E aqui está o mapinha da década de 40, utilizado aí para mostrar... Meninos, aqui está falando que a minha conexão está instável, caiu aí para vocês? Não. Caiu não. Não? Sua voz está meio... Tá falhando às vezes. Meio falhando, pareceu que para mim que está instável. Então, olha só, esse mapinha aqui é o mapinha do Haroldo Azevedo, tá? Então, essa classificação é de 1940.
Então, ele classificava aqui, ó, Planalto das Guianas, tá? E aqui embaixo, Planalto Setentrional, Planalto Atlântico, Planalto Meridional. De verdinho as planícies ou terras baixas, planície amazônica, planície do Pantanal, planície costeira, tá? E essa baixinha aqui que é a planície meridional, que é a planície do sul do Brasil, tá? Essa classificação de 1940 do Haroldo Azevedo. Aí, eu coloquei aqui, ó, classificação do relevo brasileiro. Haroldo Azevedo, então, classificou o relevo do Brasil da seguinte forma: 4 planaltos, Planalto das Guianas, Central, Atlântico e Meridional, e 3 planícies, costeira, planície do Pantanal e planície amazônica, tá? Aí vem outro geólogo, né? Que foi aluno do Haroldo Azevedo, o paulista de origem árabe, Aziz Aksaber. Ele deu procedimento à obra do seu mestre, né? Que foi o Haroldo Azevedo. Seu mapa foi publicado quase 18 anos depois do professor dele, né, em 1958, onde ele sugeriu alteração nos critérios de definição do compartimento do relevo. Aksaber dividia em 10 unidades o relevo, 75% planaltos e 25% de planície. Então, ele diminuiu a quantidade de planície e aumentou os planaltos, né? Na década de 1950, o professor Aksaber apresentou uma nova classificação baseados nos processos geomorfológicos de erosão e sedimentação. Ele falava assim: se um terreno está em erosão, é um planalto. Se um terreno está em sedimentação, ele é planície. Não levando tanto em conta a altura desse terreno. Por isso que eu falei para vocês que varia muito entre 200 e 300 metros. Porque só a altura não pode ser considerada como definitivo, né? E ele classificou o relevo do Brasil em planaltos e planícies, considerando planalto como uma superfície na qual predomina o desgaste, e planície onde considerando uma área onde prevalece aí a sedimentação. Esse aqui é o mapinha do Aziz Aksaber, tá? Então, a prioridade dele foi sedimentação e erosão. Teve uma preocupação aí com a geomorfologia, ou seja, né, com a ação do clima sobre o relevo, e explica a formação do relevo pela ação aí do clima sobre as rochas, tá? E percebeu a necessidade de inserir a geologia e a geomorfologia no clima, tá? Do clima não, do relevo, não é? Então, aqui, ele, na verdade, o que ele fez? Ele subdividiu os planaltos, tá? E diminuiu as áreas. Continuou as mesmas planícies, mas a porcentagem menor. Ampliou essa área aqui. Se você comparar o primeiro mapa com esse aqui, essa área central aqui foi aumentada. Foi isso que, na verdade, ele fez. E subdividiu aqui, ó, tá? Aí vem o que a gente estuda hoje, que é o Jurandir Rossi. Ele é chamado de inovador, né? Então, ele deu aula no primeiro grau aí, antes de se tornar professor da USP, chamado Jurandir Luciano Sanches Rossi. Em 1989, ele divulgou uma nova classificação do relevo. Você observa que a outra foi de 58, então foi 41 anos depois, tá? Com base nos estudos de Aksaber e na análise aí de radares obtidos na década de 70 a 85, no projeto Radam Brasil. Com ele, as unidades de relevo saltaram de 10 para 28. Eu vou parar aqui para fazer uma pergunta. Olha só, a primeira classificação do Haroldo Azevedo foi de 1940. A segunda, do Aksaber, foi de 58. E aqui a do Jurandir Rossi foi 89. Arredondando aí, nós tivemos 3 classificações em 50 anos. Pergunta, o relevo mudou em 50 anos? Sim ou não? Meninos? Não. Não, muito bem. O que mudou? Mudou a tecnologia, mudou a maneira de fazer o mapa. Quando o Haroldo Azevedo fez o mapa dele, ele não tinha tecnologia nenhuma. Ele tinha que sair aí no Brasil relevo afora, né? Muitas vezes até no lombo de mula, levando o fotolito, que é um aparelho usado pelos engenheiros de topografia para medir a altura de um terreno pelo teorema de Pitágoras, e ficava medindo e falando, isso aqui é planalto, isso aqui é planície. Na época do Aksaber, já tinha um melhoramento, mas ele só analisava se tinha erosão ou se tinha sedimentação no terreno. Por que o relevo vai passar de 10 unidades para 28 com o Jurandir Rossi? Não é que o relevo mudou,
Mudou a maneira de fazer o mapa do relevo. Ele tinha fotos de satélite, ele tinha imagens do projeto Radam Brasil, que foram aqueles aviões que passaram em cima do território brasileiro, tirando fotografias aéreas. Então, o mapa vai evoluir. Vai passar aí para 28 unidades do relevo brasileiro, tá? Então, aqui, ó, como que ele usou, o que ele usou para poder classificar em 28 unidades? O critério morfoestrutural, ou seja, a estrutura geológica, tá? Para saber que tipo de rocha que tinha ali. Considerou a questão morfoclimática, o clima e o relevo, e também a ação morfoescultural, a ação dos agentes externos sobre o relevo, tá? Então, aqui, ó, ele aprofundou os critérios do Absaber, apresentou uma subdivisão do relevo em 28 unidades, sendo 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies, tá? Com base na associação de informações. Ele pegou tudo que o Haroldo Azevedo sabia, tudo que o Absaber sabia, pegou toda a tecnologia que existia na época dele e fez um mapa do relevo muito mais elaborado. Eu falei uma palavrinha agora que eu não tinha falado nem no Haroldo Azevedo, nem no Absaber. Quem prestou atenção? Qual palavrinha que a gente falou aqui que não falou nos outros? A gente falou planalto, planície. Agora a gente falou uma outra palavrinha. Qual palavrinha? Ah, gente. Vamos participar, gente. São as depressões, tá? Então, a grande inovação do Jurandir Ross vai ser usar as depressões como forma de relevo. Uai, Carol, quer dizer que antes, lá no Haroldo Azevedo e no Absaber, não existiam depressões? Existiam. Só que elas eram classificadas erradamente como planícies. Tá? Então, aqui no Haroldo, no Jurandir Ross, ele vai classificar essa unidade corretamente como depressões. Então, aqui, ó, ele levou em conta a estrutura geológica, considerou o clima e o relevo da região e a ação dos agentes externos. E aí fez esse super mapa do Brasil com 28 unidades do relevo brasileiro, tá? Sendo 11 planaltos, aqui, ó, 11 depressões, tá? E 6 planícies, formando um conjunto de 28 unidades. Quando eu estudava, né, eu já falei para vocês que eu tenho 46 anos, quando eu estudava, esse mapa aqui ela é de 1989, a gente ainda aprendia no mapa do Jurandir, do Absaber, que é aquele de 10 unidades. Então, a gente tinha que decorar para a prova de geografia as 10 unidades, tá? Então, o que que acontecia? O mapa era decorado. Imagina hoje se acontecesse uma coisa dessa. Imagina eu mandar vocês assim, ó, decora esse mapinha aqui com 28 unidades que ele vai cair na prova. Isso não existe mais, tá? Isso não existe mais nos dias atuais, tá? Então, o que que acontece? Como que cai um mapa desse na prova? Cai na forma de mapa mesmo, tá? Cai para você responder de acordo com o desenho que estiver aparecendo para você, tá? Aí eu perguntei aqui, ó, isso aqui é muito importante. Qual a maior novidade introduzida por Jurandir Ross foi a depressão como forma de relevo no Brasil, né? Então, a depressão, uma área rebaixada em relação aos terrenos circundantes. Então, a depressão é essa parte aqui, ó. Aqui em cima é chapado, aqui embaixo é a depressão, tá? Quais são as semelhanças aí, né, do Haroldo Azevedo e do Absaber do Jurandir Ross? O Haroldo Azevedo faz uso do nível altimétrico, enquanto o Absaber despreza aí o nível altimétrico e dá ênfase aos processos geomorfológicos. Já o Jurandir Ross, ele utiliza os processos geomorfológicos e também as informações altimétricas. E o Jurandir Ross passou a dividir o território brasileiro em planaltos, planícies e depressões, tá? As 3 classificações estão corretas, cada uma à sua época. Então, o Haroldo Azevedo estava certo? Estava, na época dele. O Absaber estava certo? Sim, na época dele. O Jurandir Ross estava certo? Sim, na época dele. Tanto é que tem sido feito, nesse momento, um novo levantamento com mais tecnologia do relevo brasileiro. Provavelmente os filhos de vocês aprendam uma outra classificação do relevo, porque a tecnologia vai aumentando e o relevo vai sendo mais estudado com mais profundidade. Isso quer dizer que o relevo mudou nesse espaço de tempo? Não. Quer dizer que mudou a tecnologia, tá?
Quais são os perfis topográficos do relevo brasileiro? Isso aqui não precisa te preocupar muito, tá? Só quero mostrar para vocês. Esse perfil 1 aqui, que é da região norte, esse corte aqui, ó, tá? Do A para cá. O perfil da região nordeste, que é do A para cá. E da região centro-oeste e sudeste, que é da região aqui para cá, tá? Então, aqui, ó, a região norte, tá? Vai das altíssimas serras do norte de Roraima, né? Onde estão as terras mais elevadas aqui do Brasil, tá? Até o norte do estado do Mato Grosso, tá? Mostra as faixas aí de planície, as margens do Rio Amazonas, aqui, ó, tá? Planície do Rio Amazonas, aqui estão as partes mais altas do relevo do Brasil, tá? Apresentando planaltos e depressões, tá? Depois das terras altas que estão aqui em cima. A região nordeste, onde nós temos aí, que vai do interior do Maranhão até Pernambuco, 2 planaltos, que é o planalto da Parnaíba e da Borborema. Quando a gente estiver lá no livro texto de vocês, eu vou querer muita atenção para esse planalto da Borborema aqui, ó, presta atenção, porque ele é uma das causas da seca do sertão, tá? E aqui nós temos o perfil aqui da região centro-oeste-sudeste, mostrando aqui para nós o mais importante é mostrar aqui a planície do Pantanal, né? E as serras aqui, a Serra do Mar, né? Nessa região aqui, ó. Por exemplo, a gente fala, vamos descer para a praia, porque você tem que subir a montanha, né? Na verdade, o Brasil não tem montanha, subir a serra e descer aqui. O pessoal fala, vou subir a serra, né? Vai para Santos, depois tem que descer aqui para chegar na região aqui do oceano. Tá? Meninos. É tipo Caraguatatuba? Isso mesmo, tá? Eu vou querer que vocês me façam um favor. Eu vou querer que vocês anotem aqui, vou até colocar aqui como se fosse um novo slide, tá? Só para poder passar aqui para vocês. O deveres. Anotem aí para mim. Páginas. Deixa eu só dar uma coladinha aqui, porque eu achei que ia dar para mostrar no livro de vocês e não vai dar. 376 e digitei errado. 376 e nessa não. Deixa eu pegar aqui, gente, na minha anotação, o que vai ficar mais fácil. Esse aqui é do segundo ano. 358 e 360, tá? Então, essa matéria que eu expliquei para vocês aqui agora, tá lá no livro de vocês, livro texto, no capítulo 10, tá? E vocês vão fazer para mim o em classe, da página 358 a 360, certinho? Quando for na aula de amanhã, eu falo amanhã, mas é a próxima aula, às vezes o de vocês não é amanhã. Eu vou fazer a revisão lá no livro texto, grifando com vocês, igual a gente fala na sala de aula, e corrigindo essa tarefa. Combinado? Meninos, preciso que vocês aí se manifestem, porque eu tô com 4 minutos só aqui, porque vai cair. Vocês entenderam que essa parte aqui é o deveres? Sim, eu entendi. Tá. Eu entendi. Deu para entender. Isso aqui é a matéria, se eu só colocar aqui para vocês, a matéria, capítulo 10, não é para fazer capítulo 10 hoje não, só estou falando que essa matéria aí é a matéria do capítulo 10. Quando for na próxima aula, a próxima aula de vocês é amanhã mesmo, eu vou corrigir essa parte e também vou grifar com você essa parte que eu expliquei aí, tá certo? Vocês vão observar que lá na apostila de vocês não apresentou apenas 3 cortes do relevo. Apresentou 5, mas não precisa se preocupar com isso, porque essa parte aqui vocês vão ver que eu vou cobrar de vocês só o essencial. Por exemplo, o que é o Planalto da Borborema, o que é o Pantanal, não precisa se preocupar em decorar esses nomes não, tá? Para mim, se você entendeu hoje que o Brasil é um país baixo, né? Prevalece os agentes exógenos no Brasil, né? O Brasil é um país de relevo antigo, porque nós estamos no meio da placa tectônica, tá? O Brasil é um país que a maior parte do relevo do Brasil está abaixo de 900 metros de altitude, tá? E que existem 3 classificações do relevo do Brasil, mas a que a gente usa hoje é a do Jurandir Ross, para mim está excelente. A do Haroldo Azevedo e do Absaber, você vai cobrar, Carol? Não, não vou cobrar,
Mas eu preciso que você entenda que as 3 existem e que as 3 são certas a seu tempo. Na época deles, era o que eles podiam fazer. Era o que era considerado correto. Combinado, meninos? Carol, depois você pode mandar esses slides no grupo, por favor? Eu posso mandar para um de vocês aí, porque eu não estou no grupo, né? Eu posso mandar para um de vocês, mas está aqui também, né? Na aula aqui gravadinha, mas eu posso mandar sim. Eu mando para um de vocês aí. Manda no plural. Ah, tem gente que colocar lá no plural? Então eu vou Tem. colocar. Mas aí no, se mandar por WhatsApp, acho que tem como baixar, que é melhor, né? Eu posso mandar nos dois também, tem problema não, tá bom? Só para ficar mais fácil aí para vocês, tá certo? Certinho. Todo mundo entendeu? O que é para fazer de dentro? Então, na próxima aula, a gente retoma isso aí amanhã, tá certo? Eu vou dar um jeitinho de colocar aqui no plural. Obrigado, meninos. Alguma dúvida? Que eu vou encerrar, porque vai cair. Não, certinho. Então, tá jóia. Obrigada, até amanhã. Tchau. Tchau, meninos. Beijinho.